Eu quero também acionar a nossa reportagem para falar de um outro tema. O Supremo Tribunal Federal não deve pautar o julgamento sobre a descriminalização do aborto neste ano. Quem conta é a Janaína Cabelo. E quem sinalizou isso foi o presidente aí do Supremo Tribunal Federal. Janaína, câmera ajustada, tá bem, cabelo tá bonito, maquiagem legal. Pode contar tudo aí pra gente, minha amiga. A gente sempre tem que dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo, né, Evandro? Então, agora deu. Olha só, exatamente isso. O presidente da Corte, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, na verdade já faz um tempo que ele tem demonstrado aí que não é um tema que deve ser debatido neste ano, neste momento, até que os ministros realmente amadureçam aí as suas opiniões com relação a isso, né? É uma pauta de costumes que divide aí opiniões na sociedade, além de gerar aí pode gerar um grande embate no Congresso Nacional, enfim. Então não há nenhuma previsão de que esse julgamento seja realmente colocado em pauta neste semestre. É o presidente da Suprema Corte quem define aí o calendário de julgamentos aqui no STF, né? Então a avaliação aqui no Supremo é que é um tema que realmente não deve ser avaliado pelos ministros aí neste ano. Talvez no próximo ano, mas neste ano isso realmente é uma avaliação que não deve acontecer no momento. Então, só para lembrar esse caso. No ano passado, em setembro, a então ministra Rosa Weber, que era presidente aqui da Suprema Corte, ela pautou na sessão, no plenário virtual, essa ação, né, que é uma ação aí de descumprimento de preceito fundamental, onde ela votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Na sequência, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque, o que acabou interrompendo esse julgamento. E o pedido de destaque, a gente sabe que ele acaba levando aí o julgamento ao plenário físico, né? Ao plenário ali presencial, onde o placar também acaba sendo zerado. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele já tem dado algumas declarações públicas dizendo que é necessário aí separar a questão de ser contra o aborto e ser a favor de uma mulher ser presa por ter cometido esse aborto. Então, esse julgamento ele realmente não deve ser mesmo pautado neste semestre, neste ano, mas esse tema, Evandro, ele deve sim ser discutido neste ano aqui no Supremo Tribunal Federal, não o mérito em si da descriminalização, mas o tema aborto, porque sobre aquela resolução no Conselho Federal de Medicina que proibiu os médicos a realizarem o procedimento assistolia fetal em caso de aborto. A assistolia fetal, ela é recomendada inclusive pela Organização Mundial da Saúde em caso de aborto de uma gestação decorrente de estupro a partir de 20 semanas de gestação. Essa resolução, a gente sabe que ela acabou sendo suspensa por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse caso foi levado a julgamento no plenário virtual. O ministro André Mendonça votou contra o ministro Alexandre de Moraes pela volta aí dessa resolução. Só que na sequência o ministro Nunes Marques também pediu destaque deste caso, ou seja, suspendendo e pedindo que esse julgamento seja levado a plenário físico. E isso sim, então esse tema, essa ação, ela sim deve ser discutida neste semestre. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína. Bom trabalho para você aí em Brasília. Alangani, você acha que o Supremo acerta ou não ao silenciar diante da descriminalização do aborto? Acertou temporariamente. Agora, eu acho que o Supremo tem que devolver isso para o Congresso Nacional. Não legislar, deixar isso para o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional for a favor, numa direção a favor do aborto, tudo bem, porque isso, né, não que eu compactue com essa decisão, mas aí é uma decisão dos representantes do povo. Aquelas pessoas do Congresso Nacional foram eleitas. A gente goste ou não delas, elas representam a população. Então isso é uma matéria do Congresso Nacional. Então, não legislar por hora é bom, mas não resolve o problema estruturalmente, que é Supremo não pode legislar em matérias que são tipicamente do Congresso Nacional. Que foi, Piperno? Então, eu não consigo até hoje concluir porque essa é uma matéria tipicamente do Congresso Nacional. Isso pode ser ou não. Porque é um valor da sociedade, isso passa por uma questão de valores. Então, você não pode pessoas não eleitas, 11 pessoas não eleitas decidindo de cima para baixo. Por isso que há países que já resolveram essa questão via Suprema Corte. E não significa tão certos. Plebiscito.
Congresso, ou seja, plebiscito, tudo bem. Há muitas formas de se definir isso. Quer dizer, por que tem que ser necessariamente, por que tem que ser uma matéria mais do Congresso e menos da eu vou te responder Corte? por quê. Porque a Suprema Corte, até onde eu sei, ela determina se algo é constitucional ou não. Mas ir além, não, aí ela está indo além. Ela está falando o que pode, o que não pode, que não está na Constituição. Ela está falando, não, não pode usar determinado procedimento, aliás, pode usar determinado procedimento a partir de 5 meses. Isso não está na Constituição. É legislação. Não, 1970. Não significa que não tem ativismo nos Estados Unidos, né? Não vamos pegar o que tem de errado nos Estados Unidos e importar para cá. Foi, inclusive, uma decisão que influenciou. É matéria do Congresso. Muitos outros países e todo mundo. E veja, eu falei o seguinte, Piperno, eu sou contrário ao aborto. Agora, né, tirando os casos previstos na Constituição aqui do Brasil, né, que é estupro, risco de gravidez da mãe, bebê anencefálico. Agora, se o Congresso for favorável ao aborto, ao determinado procedimento, pelo menos passou pelo crivo dos representantes do povo. Aí é do jogo. Agora, o que não dá é a decisão vir de cima para baixo por 11 pessoas. Uma decisão da Suprema Corte, porque uma matéria... E que não está na Constituição, por que não? Piperno. Não é. Vai lá, Segré. Para mim não é matéria do Supremo Tribunal Federal esse. O Supremo Tribunal Federal, acionado ou não entro nesse mérito, deveria dizer como guardião da Constituição, essa lei é constitucional, essa lei não é constitucional. Mas aonde que diz a Constituição, por exemplo, que é uma determinação do Supremo, a quantidade de droga que pode ter uma pessoa para ser consumidor ou ser narcotráfico? Não vi. E a outra questão pode eventualmente ser um recado, é dizer, vamos falar no ano que vem, não é uma pauta que ainda precisa ser debatida, não está pautada, não está clarificada. Ok, isso pode ser também uma indicação para o Congresso dizer, se apressem que se vocês não fizerem isso, a gente vai fazer. Eu aproveitaria, e é uma idiotice talvez o que eu vou falar, mas é uma opinião. Marco temporal, que tem uma determinação dúvida, né? O Congresso fala uma coisa, o Supremo Tribunal fala outra. Aborto, drogas, isso deveria ser feito através de um referendo vinculante. Então, esse referendo vinculante seria a população determina o que a maioria democraticamente quer sobre esses 3 assuntos. E aí o Congresso, sendo vinculante, é lei que sai direto. Não precisa sair pelo Supremo. E o Congresso deverá aceitar, porque é uma determinação do povo. Me parece que é uma maneira de pacificar esses 3 assuntos, talvez outros também, que são sensíveis, que dividem a sociedade e que o Supremo está legislando que não é permitido pela própria Constituição que eles defendem. Que foi, Piperno? Você estava reagindo aí. É uma liberdade individual. Aliás, a Constituição do Brasil, inclusive, já determina uma série de situações de liberdade individual. Ou seja, eu tenho liberdade para decidir o que eu vou fazer com o meu corpo. Não, é diferente, porque daí... Não, porque daí há um entendimento de que o aborto seria um assassinato. Aí não é liberdade individual, é liberdade de te matar, Piperno. Quem é esse entendimento? A própria Constituição Federal Brasileira. Aí que está a legislação, porque a Constituição Federal Brasileira não colocou que o aborto é um direito, até onde eu sei. Lê lá a Constituição, está escrito isso. Faz o que quiser com o seu corpo. Não, mas isso é a sua interpretação, isso é a interpretação da esquerda progressista. Olha o que os libertários querem, ou seja, Piperno, se você perguntar para um conservador... Você está com a narrativa de que o bebê é uma extensão da mulher, que o bebê pertence à mulher. Se você perguntar para conservadores, eles vão falar assim, peraí, o bebê é uma vida independente, portanto o aborto é assassinato. Isso é uma questão do Congresso Nacional. Essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade, que seja definida no Congresso. O corpo da mulher é dela, ponto. Bom, peraí, Piperno, traga o seu argumento de uma maneira aí o Gani faz a conclusão dele também, que vocês discutiram, com certeza quem estava só ouvindo, só ouviu a gritaria. Fala aí, Piperno. A mulher decide o que vai fazer com o corpo dela. Cada indivíduo decide o que vai fazer com o seu corpo. E qual que é o seu contra-argumento sobre isso que foi apontado pelo Gani, dela decidir por uma outra vida que seria o bebê, seria o feto?
A gente está falando de coisas diferentes, porque uma coisa é a vida em gestação, outra coisa, de fato, é um bebê já formado. Então você pode até estabelecer um limite, mas o fato é que o primeiro direito é o dela decidir o que ela vai fazer com o seu corpo. Vai lá, Gani, agora, para a gente arrematar. O bebê é uma vida independente, tem um DNA independente. À medida que o tempo na gestação vai passando, ele, inclusive, depois de 5 meses, já consegue, com a tecnologia hoje, viver fora do útero da mulher. Portanto, se é uma vida independente, não é um direito apenas da mulher. Aliás, até onde eu sei, para fazer o bebê, né, você precisou de um homem. E até onde eu sei também, no divórcio, o homem também é responsável. Então não dá para ser seletivo apenas de um lado. Quando interessa, o homem não entra na jogada. Quando interessa, o homem não está na jogada. Machismo.